Na última fala, o senhor entende que a igreja é o povo salvo. Sim. Estávamos falando sobre escatologia, grupos que foram salvos no decorrer da história, Certo. antes diluvianos, no período patriarcal. Os ninivitas, Jesus disse que eles foram salvos. Na tribulação nós vamos ter salvos enquanto a igreja está no céu. Sim. Soteriologicamente falando, é um único grupo de salvos. No final não há distinção nenhuma. No novo céu e na nova terra, não há distinção nenhuma. Nós percebemos essa distinção ao longo do processo histórico, ao longo da história da redenção. Então nós vemos esses grupos distintos. Vemos um povo que não é Israel sendo salvo. Noé não era israelita. Abel não era israelita. Abraão não era israelita. Nós vemos esses homens sendo salvos, depois vemos judeus sendo salvos ali, Deus atuando no meio do povo judeu ali e salvando o remanescente nos dias de Elias e tudo mais. Vemos os salvos da igreja. O Senhor, a princípio, mandou pregar somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois, no capítulo 28 de Mateus, em Mateus 10, no capítulo 28, ele manda pregar ao mundo todo. Então nós vemos aí então a igreja, essa junção de judeus e gentios que estava escondido no plano de Deus e só veio à luz nos dias dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Nós teremos os salvos da tribulação, aqueles que crerão durante a tribulação. A Bíblia fala, o Apocalipse diz, que João viu uma imensa multidão que não se podia contar. Ele disse, quem são esses? São aqueles que lavaram suas vestiduras, eles são salvos da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que não receberam a marca da besta e são salvos. Uma multidão que não se podia contar. A grande tribulação vai ser um tempo de grande avivamento espiritual. Muitas conversões, milhões de conversões. Mas esse grupo não compõe a igreja, são salvos da tribulação. É um grupo diferente. Isso não significa que há formas diferentes de salvação. E isso não significa que na consumação de tudo, no que Agostinho chamava de o fim sem fim, o novo céu e a nova terra, vai haver lá times diferentes, né? Não, eu sou da igreja. Um único grupo de salvos no fim. No fim de tudo, é um único grupo de salvos. Cada um tendo sido alcançado na forma específica da administração divina relativa ao tempo em que viveu. Eu estou vivendo na época da igreja, então sou salvo pela fé e incluído no grupo da igreja. Se eu fosse salvo no tempo da tribulação, quando a igreja não estivesse mais aqui, eu seria salvo pela fé em Jesus do mesmo jeito, no tempo da tribulação, e haveria uma distinção aí. Mas no final de tudo, esses povos todos salvos se unificarão no novo céu e na nova terra. Ali não haverá distinção nenhuma. As distinções são só ao longo do processo. Ok. Senhor, sobre o arrebatamento da igreja, existe uma ideia de arrebatamento secreto. O senhor crê que o harpazo será secreto, o arrebatamento da igreja será secreto? E o senhor entende que isso surgiu como no nosso meio? Tá. Não é assim. Arrebatamento secreto, na verdade, eu quando comecei a estudar teologia, há 40 anos atrás, eu nunca tinha nem ouvido falar essa expressão, para ser sincero. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, arrebatamento secreto. Eu achei curioso quando ouvi. E parece que a ideia consubstanciada nessa expressão, arrebatamento secreto, foi mais decorrente dos filmes aí, deixados para trás, do Tim LaHaye e tudo mais, né? Então a pessoa está lá andando ao lado de um crente e de repente vê só as roupinhas caídas ali no chão. É verdade. E não sabe o que aconteceu, né? Uau, cadê a pessoa? Só tá a roupinha dela. Sumiu. Achei engraçado as criancinhas no vazio, os aviões caindo. Então isso aí, é claro que isso aí existe nisso aí uma imensa dose da imaginação do escritor, da imaginação do produtor lá do filme que a gente assistiu, né? Mas assim, é curioso observar que os arrebatamentos que ocorrem na Bíblia, nenhum deles é assim. Observe, por exemplo, o arrebatamento de Elias. Elias foi arrebatado. O arrebatamento de Elias não foi secreto. Eliseu viu. Eliseu viu e ficou lá gritando, lamentando.
Senhor, Senhor, carros de Israel e seus cavaleiros, né? Ele comparou Sim. Elias a um grande exército, né? Que estava indo embora. Mas ele viu a subida, o rapto, né? de Elias. Exatamente. Quando nós olhamos para o arrebatamento do Senhor, Os discípulos viram. os discípulos viram, o Senhor foi arrebatado. Ele foi elevado às alturas. É que nós usamos um outro termo para se referir a isso, mas Sim. é a mesma coisa. Nós falamos da ascensão, ele foi assunto aos céus. Mas isso é um arrebatamento. É um ser elevado até os céus. E quando ele foi elevado até os céus, os discípulos ficaram olhando e vendo ele subindo até os céus, até que uma nuvem o encobriu. Quando nós olhamos o relato das duas testemunhas em Apocalipse, elas são mortas, todo mundo comemora, aquela grande festa, porque as duas testemunhas Por 3 dias. por 3 dias mortas ali, e eles comemoram por 3 dias, porque aquelas testemunhas traziam juízo sobre a terra, e de repente ouve-se uma voz no céu dizendo, subi para cá. E as duas testemunhas ressuscitam e são arrebatadas aos olhos de todos. Todos veem as duas testemunhas subindo. Então nós não temos na Bíblia nenhum arrebatamento invisível. Eu acredito que o arrebatamento da igreja será visível. A questão no momento, esse átomo que Paulo usa na primeira carta à igreja de Corinto, é a glorificação. É a glorificação. Não tem nada... No momento, no abrir e fechar de olhos, num átomo, né? Que é o termo que aparece Sim. lá, o termo grego é átomo. Átomo significa, tem o alfa privativo, que é o A, e o tomo, que é uma divisão. Num momento indivisível. Num momento indivisível, então, no abrir e fechar de olhos, todos nós seremos transformados. E então seremos arrebatados com eles entre nuvens, enquanto o Senhor nos ares. Mas isso aí é algo visível, as pessoas verão isso. Eu não sei qual vai ser a reação das pessoas diante disso. Eu acredito, agora note bem, isso é especulação minha. Hipotético. É hipotético. Deixa eu falar o que eu acho aqui. Então, que fique bem claro para quem está nos ouvindo que isso não é doutrina nenhuma, não. Eu acredito que os homens da época vão atribuir isso à ação de ETs. Porque hoje em dia é impressionante. Como as pessoas acreditam em abdução, Isso. em seres de outros planetas. As seitas vivem falando de seres de outros planetas, contato com extraterrestre, falam muito sobre isso. As religiões de Nova Era falam muito sobre isso, de ter contato, de subir uma montanha e falar com esses seres extraterrestres e tudo mais, né? Então, eu acredito que vão atribuir esse tipo de esse episódio, né? Esse milagre do arrebatamento visível aos olhos de todos, vão atribuir isso a essas coisas. O diabo vai enganar todo mundo, porque ninguém se converte vendo isso. Não. A salvação não vem por ver alguém flutuando, né? A salvação vem pela pregação. Então, eu acredito que isso vai até incentivar a incredulidade mesmo. Eles foram abduzidos, foram levados por ETs, porque eram pessoas más e a nossa raça tinha que ser purificada. Pronto. Uma coisa assim, pronto, está resolvido.